Olá, professor. Eu sou a Daniela. Vou apresentar então o nosso trabalho da prática interdisciplinar, né? Junto com a minha colega Vanessa. O tema do nosso trabalho é atendimento institucional psicopedagógico, tá? O trabalho ele ressalta a importância, né, da parceria entre a escola, a família e a psicopedagogia, tá? A importância e as questões mais relevantes, né, sobre família, escola, né, no processo de ensino. Deixa eu só baixar aqui que eu não tô conseguindo. Só um pouquinho, professor. Bom, eu vou falar um pouquinho da introdução e uma parte da fundamentação teórica, tá? Para proporcionar um desenvolvimento integral, tá, aos alunos, né? Reconhecendo que a educação e a inclusão não podem ser alcançadas apenas pela escola, né? E sim tem que ter todo o apoio da família, né? Destaca-se então a necessidade de uma abordagem sensível e empática, tá? Diante da diversidade de síndromes, transtornos, deficiências, dificuldades de aprendizagem, né? Com o papel do psicopedagogo sendo fundamental nessa mediação e apoio tanto para as famílias quanto para os professores. Então, o papel dele é essencial, né? Porque ele fica mediando os dois lados, né? Para conseguir a melhor forma, né, de ajudar, né, intermediando e buscando, né, as melhores estratégias para ajudar esse aluno. O estudo enfatiza a relevância das intervenções psicopedagógicas na identificação precoce de problemas de aprendizagem, né, visando garantir o apoio necessário, né, para que todos os alunos alcancem seu potencial educacional. No texto, os autores como Lucchesi, né, por exemplo, vêm discutindo há muitas décadas, tá? Muitas décadas, né? Eles vêm discutindo a importância da contribuição da família no desempenho escolar dessas crianças, né? E eles enfatizam o papel do psicopedagogo, que é essencial para identificar essas necessidades educacionais, né? Desses alunos com dificuldades, né? Visando oferecer suporte adequado para o desenvolvimento de suas capacidades, né? Além disso, a intervenção do psicopedagogo no ambiente escolar e familiar é crucial para melhorar a aprendizagem e a integração dos alunos, né? A Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, e a acessibilidade dos estudantes com necessidades especiais nas escolas regulares. O diagnóstico psicopedagógico, ele visa identificar e superar essas dificuldades de aprendizagem dos alunos, né? Então, ele é muito importante identificar os porquês, né? Porque muitas vezes o que acontece? Às vezes é algo que está faltando melhorar num relacionamento familiar, né, um olhar familiar diferente, ou até na escola. Por isso que a escola e a família têm que andar junto, né? Destacando a importância, né, para compreender tais problemas envolvendo a família no processo, né, que foi o que eu acabei de falar. Então, a escola tem que envolver a família no processo, né, para ver quais são as dificuldades do aluno, né? Por que ele tem essas dificuldades, né? Entender um pouco, né, dessa parte particular dele, né, desse tratamento que ele ganha em casa, né, que muitas vezes pode ser um trauma, pode ser algo que travou ele, né? Diante disso, é extremamente importante para o aluno o olhar, o acompanhamento da família e a escola andarem junto para o seu desenvolvimento, né? Foi o que eu acabei de falar, né? As dificuldades, elas podem estar ligadas a inúmeros fatores, tá? Até citei alguns como exemplo. A metodologia ensinada pelo professor,
né, que daí seria parte da escola, os métodos pedagógicos da instituição de ensino, né, o ambiente físico e até mesmo motivos relacionados como o próprio contexto do aluno, situação familiar, etc., que foi o que a gente acabou de falar. Então, às vezes uma situação familiar difícil, né, situação financeira, muitas vezes os pais trabalham, eles não conseguem tempo para ter um olhar diferenciado dessa criança, acompanhar essa criança, escutar essa criança, né? E muitas vezes o aluno espera isso do pai, né? O filho espera que o pai acompanhe, que o pai apoie. Às vezes um elogio faz muita diferença, né? Nessa aprendizagem, né? Um elogio muitas vezes é um apoio, né? E eu até tenho um exemplo de uma criança que eu acompanho na escola. Quando ela chegou para mim, ele era uma criança que apresentava muitas frustrações, né? Porque a gente apresentava uma atividade nova para ele sempre dizia que não conseguia fazer. Então foi bem difícil, né? A gente teve que trabalhar com toda a equipe, né? Essa parte da frustração que ele tinha, né? De dizer, eu não consigo fazer. Ele tinha algo dentro dele que ele se achava incapaz, né? Então se detectou que também, né? A família tinha um papel importante nisso. Se conversou com a família, onde a família também tinha que acompanhar, ter um olhar especial, elogiar principalmente essa criança, né? Acompanhar nos temas, elogiar, mesmo que essa criança não fizesse tudo certo. Mas dar o elogio, apoiar, sempre afirmar que ela consegue, né? Então isso é muito importante, né? Porque muitas famílias às vezes, né, estão cansadas e acabam, né, esquecendo dessa parte, né? E muitas vezes acabam falando coisas que não se deve falar para uma criança. E a criança grava muito, né? Porque as palavras, elas têm uma certa força, né, na mente de uma criança. E então, essa criança, a gente começou a trabalhar nessas questões, né, de elogios, de ter um olhar diferente, não só na escola, tá? Ela começou a ganhar mais atenção na escola como em casa. E isso veio como um resultado muito positivo, tá? Gerou um resultado muito positivo, que ela começou sim a aceitar fazer as atividades, né? E cada vez que ela fazia, ela ganhava um elogio. Então, hoje essa criança pede para fazer atividade, né? Tanto na escola como em casa também, porque os pais mudaram a conduta, né? Então, é muito importante essa parceria, né? Essa ligação entre família e escola, né? E o psicopedagogo por fazer a mediação certa, né? Para introduzir métodos de ensinos, né? Corretos, né? Para essa criança desenvolver. Então era isso, professor. Eu vou deixar agora as próximas partes para minha colega Vanessa, que vai estar explicando um pouco mais aí dessa prática, né? Muito obrigada por me ouvir, professor. Boa noite, professor. Dando continuidade, então, na apresentação do nosso trabalho, né? Para elaborar ele, a gente teve uma análise, né, sobre um caso que fez a gente fazer uma pesquisa que foi levantado alguns objetivos específicos, né? Por exemplo, a intervenção, diagnóstico, escola e família, bem como a superação das dificuldades e comorbidades que qualquer transtorno pode ter, né? Então, né, a gente... o nosso estudo de caso foi sobre uma menina, né, chamada Amália, de 12 anos de idade. Ela ainda se encontra na primeira série, repetente por 7 anos. Na história, o pai abandona a medicina, a mãe tem 39 anos, estudou somente escola primária, a irmã da Alice tem 13 anos e cursa o segundo ano do ensino médio, e seu irmão de 10 anos se encontra na quinta série, né? E assim, pelo relato dos pais,
as questões da Amália começaram com 2 anos de idade, né? E aos 3 ela sofreu 2 acidentes, onde a clínica médica deu os seguintes diagnósticos: hipotonia, sonolência, aumento de base de concentração, estrabismo, ataxia e intoxicação, tá? Resumindo tudo isso, né? O que a gente, pensando numa intervenção nessa situação, como a gente poderia pensar, né, num prognóstico, num tratamento de Amália? Vamos lá, então. Primeiro, né, a gente precisa entender o contexto familiar, né? A gente precisa buscar informações relevantes com os responsáveis dessa criança, né? Ou seja, uma possível anamnese, né? Uma entrevista realizada com os pais para saber ali a história de vida dela, né? Mais minuciosamente. Ouvir, né, as principais queixas, as inabilidades da Amália e as potencialidades também, óbvio, né? Então, para dar início a um processo investigativo com avaliações específicas, né, como, por exemplo, identificar qual a fase de desenvolvimento, né, que ela se encontra, seja desenvolvimento motor, por exemplo, já que ela apresenta hipotonia, né, que seria um tônus muscular mais enfraquecido, onde pode apresentar, por exemplo, uma moleza, uma fraqueza, uma falta de controle dos próprios movimentos. Então, a gente podia pensar aí em atividades, né, como circuitos motores, bem como encaminhar a Amália para um fisioterapeuta ou um psicomotricista, né, para que essa rede de ajuda, de apoio seja maior com esses profissionais e também possa vir a ser muito benéfico na intervenção dela. Outra possibilidade também seria uma avaliação psicopedagógica, né, para a gente identificar as dificuldades no letramento, por exemplo, e na área social da Amália. Traçar um plano com metas a curto, médio e longo prazo, né? Fazendo sempre anotações e registro dos seus avanços. Isso é muito importante, né? A gente entender onde, em qual nível se encontra, né? Para a gente poder dar continuidade no tratamento. Traçar um plano, ok? E também identificar fatores que favoreçam, intervenham ou que estejam prejudicando ela na aprendizagem, né? Isso também é muito importante, muito relevante, pensando num contexto social também, né? Em que ela está inserida. Outro caminho também que a gente pensou seria ouvir a história clínica e escolar dela, né? Da Amália, intervindo, mediando de acordo com o que está sendo feito e apresentado até o momento. Então, facilitando trocas, né? Para que ela aprenda de uma forma mais sistematizada, né? Isso não é uma tarefa fácil, mas acredito que ajudaria muito, né? Porque as crianças com transtornos, elas precisam ser guiadas de uma forma que consigam seguir evoluindo, né? Não paralisar, digamos assim. Então, por isso, pode ser necessário fazer uso de algumas ferramentas, como, por exemplo, a EOCA, né? Que é uma entrevista centrada na aprendizagem. Outra sugestão que a gente também pensou e gostaria de trazer é um PEI, né? Um plano de ensino individualizado para a Amália, onde vai conter informações, né, em várias áreas de habilidades de vida diária, como, por exemplo, seu vestuário, organização em sala de aula, etc. As suas habilidades motoras físicas, né, como coordenação olho-mão, jogar bola, equilíbrio. Habilidades sociais, né, como no comportamento, por exemplo, né, de várias situações. Habilidades de recreação também, jogar, brincar, como ela compreende jogos, brincadeiras, né? E trazer ela para um contexto social mais adequado para a faixa etária, né? Então, trazendo aqui também metodologias usadas, anotações das compreensões, bem como eu falei no início, né, que eu acho importante, o registro das avaliações do desenvolvimento dela. Porque com esse registro a gente vai poder mensurar, né, o quanto ela está evoluindo ou não e em que áreas a gente pode trabalhar mais. É importante também avaliar a possibilidade de mais comorbidades e transtornos associados, como, por exemplo, uma possível deficiência intelectual, né? Então, um encaminhamento para um neurologista para fazer um diagnóstico, uma avaliação mais precisa, né? Para melhorar aí na intervenção, para ter mais possibilidades de evolução da Amália.
Conclusão, né? Então, o objetivo dessa nossa pesquisa, né, foi investigar a importância da psicopedagogia como mediadora na relação entre escola, família, e os objetivos específicos, né, eram pesquisar a relação entre família e escola. Mostrar também como a intervenção psicopedagógica e suas aplicações podem auxiliar, né, na melhor relação da família, escola e aluno. E também não podemos esquecer dos demais profissionais que estejam nessa intervenção, acompanhando a criança, né? Então, nosso programa de pesquisa ele teve o propósito de descobrir, através da literatura científica, a importância do profissional psicopedagogo em ambiente escolar. Então, juntamente isso, né, com a escuta da família, uma intervenção e os problemas e dificuldades na aprendizagem, para então a gente intervir. Então, através dessa pesquisa, né, a gente percebeu a relevância de continuar estudando e fazendo mais pesquisas ainda na área, e mais do que isso, especializar na área, né, para poder contribuir, intervir nas relações entre a família e a escola, porque quanto mais a gente se qualifica, melhor a gente fica, mais apta a gente fica para atender essas crianças, né, e as demandas. E como acadêmico, né, a gente acredita que foi muito importante a gente pesquisar sobre um assunto que a gente considerou muito relevante. Esse estudo de caso foi muito interessante para a gente pensar, né, em como agir nas intervenções, enfim. Então, é um assunto muito relevante, né? A gente gostou de debater ele. E a gente visa, né, um futuro de cada vez mais psicopedagogos em ambientes institucionais, fazendo a diferença no desenvolvimento cognitivo, motor, emocional e social de tantas crianças que necessitam, né? E que esperam uma chance de evoluir, né? Então, a gente deixa essa mensagem, né? Que como acadêmico foi muito importante e que o assunto é muito relevante, que a gente acredita que com conhecimento, especialização e dedicação, né, a gente consegue grandes ganhos aí com essas crianças, né, uma boa avaliação também, enfim. E essa conexão entre família, escola, profissionais, isso também é muito importante e relevante. Então, seria isso, professor. Muito obrigado pela atenção e até mais.